O mar é um dos ecossistemas mais estáveis do planeta. É uma solução composta de água e mais de 70 elementos químicos, entre eles muitos sais dissolvidos. Foi no mar que a vida surgiu há 3,8 bilhões de anos. E até hoje, os oceanos abrigam uma imensa variedade de seres, de micro-organismos a baleias. Quando a gente monta um aquário marinho, a gente tem que tentar reproduzir as condições do ambiente da forma mais próxima possível para que a gente consiga manter todos os seus habitantes saudáveis. Este aquário, por exemplo, mantém uma equipe só para controlar a qualidade dos 1,8 milhão de litros de água do mar, onde vivem cerca de 2 mil indivíduos de 300 espécies, entre peixes e crustáceos. Tem até tubarão. Todas as espécies de peixes marinhos, elas evoluíram dentro de um ambiente controlado com pH estável entre 8 e 8,5, com pequenas variações. Quando você tem a acidificação dessa água, afeta todo o sistema de trocas iônicas que o peixe tem com o ambiente onde ele está. Isso vai gerar um aumento de muco e um estresse físico constante, que vai baixar a imunidade desses bichos e aí eles se tornam suscetíveis a uma série de doenças que podem acometê-los. No caso dos corais propriamente dito, eles têm o esqueleto de cálcio externo em contato direto com a água, onde o organismo se encontra protegido dentro desse esqueleto. Se eu tenho uma acidificação da água, esse ácido ele ataca diretamente a composição do esqueleto dos corais, desmanchando o esqueleto de corais e tornando esses animais suscetíveis a todas as ações dessa água, né? Todas as soluções aquosas que estão à nossa volta têm pH. Você já deve ter ouvido alguém dizer, por exemplo, que é importante controlar o pH da piscina para não fazer mal à saúde das pessoas. Ou ainda que a gente pode mexer no pH do solo para favorecer determinado plantio. A hortênsia, por exemplo, tem flores rosas ou azuis, dependendo exatamente do pH do solo. Até o nosso sangue tem pH, e qualquer variação pode ser fatal para a gente. Mas o que é pH? O que ele indica? pH significa potencial hidrogeniônico e é determinado pela concentração de hidrogênios livres, H+, existentes nas soluções aquosas. O pH é um número que, em geral, vai de 0 a 14. O valor 7 indica pH neutro, a uma temperatura de 25 graus Celsius. Líquidos com pH menor que 7 são ácidos. Líquidos com pH acima de 7 são chamados de básicos ou alcalinos. Quando a gente tem água pura, ela naturalmente está em equilíbrio com a sua forma ionizada. Ou seja, a gente tem uma pequena quantidade de íons H+, e uma pequena quantidade de íons OH-. Quando eu dissolvo alguma coisa na água que faz com que a concentração de íons H+, fique maior do que a concentração de íons OH-, a gente chama essa solução de ácida, e o pH dela é menor do que 7. Quando a gente tem uma solução onde a concentração de íons OH- é maior do que a concentração de íons H+, essa solução é chamada de alcalina, e o pH dela é maior do que 7. A importância é que cada 1 grau de pH, ele não tem uma variação simplesmente de 1 grau de acidez. É uma escala logarítmica, ou seja, 1 grau de pH equivale a 10 vezes mais ou menos acidez. Por exemplo, uma água com pH 7 ela está neutra, né? Se uma água com pH 6, ela é 10 vezes mais ácida do que a água pH 7. Uma água de pH 5, ela é 100 vezes mais ácida do que uma água de pH 7. E como se mede o pH? Bom, a gente pode utilizar um aparelho como esse aqui, chamado de pHmetro, que é encontrado normalmente somente em laboratórios. A gente usa esse aparelho quando a gente necessita de uma medida mais precisa do pH. Para mostrar como ele funciona, eu trouxe aqui algumas soluções para a gente medir o pH. A primeira solução que a gente vai medir o pH é o refrigerante. Para isso, basta introduzir esse eletrodo aqui na solução. Olha só, o pH da solução aqui de refrigerante é cerca de 3,6. Bem ácido, então. Bem ácido. Agora, outra solução que a gente vai medir aqui é de polpa de tomate. Olha só, o pH dessa solução já está aqui acima de 4. Ou seja, ela ainda é uma solução ácida, mas menos ácida que a solução de refrigerante. Próxima solução que a gente tem aqui é o café. Café. Olha aqui, o pH da solução de café está aqui um pouco acima de 5. Ou seja, o café também é uma solução ácida. Também ácido. Agora aqui a gente tem o leite. Veja só aqui
que o pH do leite é um pouquinho abaixo de 7. Ou seja, embora pouco, o leite também é ácido. Também é ácido. Agora, a gente vai fazer aqui a medida do leite de magnésia, que é uma solução utilizada para combater azia e problemas no estômago. Se a gente for ver, essa solução de leite de magnésia já é básica. Veja só, o pH dela próximo a 10. Exatamente para controlar a acidez, né? Exatamente. E a última solução que a gente tem aqui é de uma solução utilizada para limpar fornos. Se a gente pode ver, ela tem um pH próximo a 13, ou seja, ela é extremamente alcalina. E essa é uma propriedade importante para limpar as gorduras e outras coisas que tem ali no forno sujo. Existem outras formas da gente medir o pH das soluções, que é utilizando os chamados indicadores de pH. Bom, a gente tem aqui 2 tipos de indicadores diferentes, a fenolftaleína e o papel indicador universal, e 2 soluções que a gente vai testar o pH, que é a de bicarbonato de sódio e uma solução de vinagre. E como é que funcionam esses indicadores? Bom, os indicadores são substâncias que ficam de coloração diferente dependendo do pH da solução. Ou seja, a gente consegue determinar de forma não muito precisa qual é o pH de uma solução, dependendo da cor que ela ficar quando a gente adiciona o indicador. Certo. Primeiro, vamos testar aqui o bicarbonato de sódio utilizando o nosso papel indicador universal. Bom, esse papel aqui, nessa fita, na verdade ele tem uma mistura de vários indicadores. Dependendo do pH dessa solução que a gente colocou, a gente compara isso com a tabela e consegue determinar aproximadamente o pH dessa solução. Está vendo aqui que mudou de cor? Uhum. Então a gente vai comparar isso com essa tabela que vem aqui na embalagem. O pH aqui está mais ou menos próximo de 10 ou 9 aqui, certo? Certo. Agora vamos fazer, usando também o papel universal, vamos fazer a medida do pH do vinagre. Se a gente comparar aqui com a nossa escala, a gente pode ver que o pH do vinagre está aqui próximo a 3, 2, certo? Certo. Ou seja, o vinagre é uma solução ácida e uma solução de bicarbonato de sódio é alcalina. Agora, além desse tipo de indicador que a gente tem aqui na forma de papel, a gente também tem outros indicadores que são soluções que a gente adiciona na solução que a gente quer medir. Aqui a gente tem uma solução de uma substância chamada fenolftaleína. Então, certo. Vamos fazer primeiro aqui com o vinagre. Como é que fica? O vinagre, então, a gente já sabe, é uma solução ácida. E a solução de fenolftaleína, como a gente pode ver, é incolor. Quando a solução de fenolftaleína entra em contato com uma solução ácida, vamos ver o que acontece? Nada. A fenolftaleína ela é incolor quando está em contato com uma solução ácida. Agora, vamos ver o que acontece quando a gente coloca em bicarbonato de sódio. Quando a gente coloca a fenolftaleína em uma solução alcalina, veja só, como ela adquire uma coloração bem característica rosa quando ela está em pH maior do que 7. Quando é feito o tratamento da água nas estações, são adicionadas várias substâncias, como por exemplo o cloro, que fazem com que o pH da água diminua. Por isso, antes de ser enviada às nossas residências, a água passa por uma correção de pH, com alguma solução de carbonato de cálcio, por exemplo, que faz com que o pH fique entre 7 e 7,5, que é o valor que não causa problemas à nossa saúde. Em todos os processos que acontecem no nosso organismo, o controle do pH é fundamental. Variações mínimas podem causar grandes problemas de saúde. O pH do nosso sangue, por exemplo. Normalmente, o sangue é discretamente alcalino, com um pH na faixa de 7,35 a 7,45. Não pode ocorrer uma variação maior do que 0,2 unidades. O organismo trabalha com o dióxido de carbono e trabalha com o bicarbonato. E isso é uma reação constante. Quando o meio está mais ácido, ele aumenta o bicarbonato. Quando o meio está mais básico, ele aumenta o dióxido de carbono. Com isso, ele mantém um equilíbrio da reação. O corpo controla o pH através principalmente do rim e do pulmão. Então, quando você tem muito bicarbonato, é o rim que elimina esse excesso de bicarbonato, e quando você tem muito dióxido de carbono, é o pulmão que elimina o dióxido de carbono. Com isso, ele mantém o equilíbrio da reação. Se esse pH não estiver dentro do normal, o organismo pode não resistir porque não vai conseguir reagir. Em geral, o organismo consegue resolver tudo sozinho. O que acontece é que quando você tem uma doença ou, por exemplo, se você toma uma droga que é tóxica, como metanol, alguma droga mesmo, o pH pode se alterar e aí você vai passar mal. Ele só vai sair dessa estabilidade quando você tem uma doença que interfira. Então,
Eu posso citar, por exemplo, o diabetes. Quando você tem o que a gente chama de cetoacidose diabética, é um quadro grave do diabetes, onde esse indivíduo fica com o sangue muito ácido. E aí ele está passando mal, ele vai no pronto-socorro e ele tem que ser tratado e precisa de uma ajuda para essa acidose ser diminuída. Essas soluções que são capazes de manter um pH estável são chamadas de soluções tampão. Gustavo, como funciona uma solução tampão? Bom, uma solução tampão é uma solução cujo pH fica praticamente inalterado com a adição de ácidos ou bases fortes. E esse ácido ou base adicionado são consumidos nesse processo. Quando a gente tem uma solução comum, todo esse ácido ou base adicionada provoca uma adição, um aumento ou uma diminuição de pH. Bom, então eu tenho aqui um experimento para mostrar como que isso funciona na prática. Então aqui eu preparei uma solução tampão formada por ácido acético, que é um ácido fraco, e seu sal, o acetato de sódio. E aqui eu tenho uma outra solução, que é uma solução diluída de ácido clorídrico, que tem o mesmo pH dessa solução tampão que a gente vai trabalhar. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar então a essas duas soluções pequenas quantidades de base ou de ácido e a gente vê como que varia o pH com essa adição. Mas para indicar essa variação de pH, então a gente vai utilizar um indicador ácido-base, que é o azul de bromotimol. Como o pH dessas duas soluções é levemente ácido, esse indicador fica nessa coloração amarela clara. Agora, eu vou adicionar nessas duas soluções quantidades pequenas de hidróxido de sódio, que é uma base forte. Vou começar por essa solução de ácido clorídrico, que não é uma solução tampão. Dá para perceber que, com apenas a adição de uma gota dessa solução de base forte, o pH já alterou, por isso o indicador, que era amarelo, passou para azul. Agora vamos fazer a mesma coisa nessa solução tampão. Olha só, na primeira gota que a gente adicionou de base, nada mudou. Vou colocar mais uma gota, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gotas, 11 gotas. Você vê que está ficando levemente azul, mas a cor principal ainda está amarelada. Então a gente precisa colocar uma quantidade bem maior dessa base concentrada para que a gente veja uma mudança significativa no pH e uma mudança na cor do indicador. Ou seja, uma solução tampão é importante para diversas coisas, para evitar uma mudança brusca de pH quando a gente tem adição de ácidos ou bases fortes. Gustavo, a gente sempre ouve falar que os oceanos são ecossistemas muito estáveis. Isso tem a ver com o fato de serem também uma solução tampão? Tem tudo a ver. Nos oceanos, o gás carbônico que se dissolve na água reage formando bicarbonato. E esse equilíbrio faz com que os oceanos sejam soluções tampão. É por isso que a variação de pH nos oceanos é muito pequena. No ambiente marinho, a gente tem uma série de sais dissolvidos nessa água. Eles se entram em equilíbrio dentro da dissolução total, baseado no nível de pH que eles se encontram. Então, como eu tenho um pH tendendo a variar para acidificação por conta do processo de decomposição de matéria orgânica, essa solução tampão no mundo marinho, conforme esse pH se acidifica, ela dissolve alguns compostos químicos, liberando íons que vão se agregar aos íons de H+, e anular esse efeito de acidificação na água. Você acabou de aprender o que é pH. Conheceu o pH de várias soluções encontradas no nosso dia a dia. Percebeu a importância desse controle na natureza e até para o bom funcionamento do nosso organismo. E viu como as soluções tampão agem para impedir uma mudança significativa desse pH. E para vocês, bons estudos!